Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. Para onde vão as almas após a morte? O que nos espera no mundo espiritual? Como estão nossos entes amados que já partiram? É o que vamos falar a partir de agora. Eu sou o Gilton Carlos e você está no Espiritismo e Evangelho, onde falamos a todos que gostam das ideias espíritas, dos temas relacionados à alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre a situação no mundo espiritual. Por um quarto de hora. Em seu capítulo 14, nos versículos 1 a 3, João anotou: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vô-lo teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus. O momento decisivo da encarnação do Cristo se aproxima. O mundo está prestes a conhecer a maior demonstração de amor da história. O grupo dos 13 se reúne pela última vez. As palavras anotadas por João fazem parte de uma série de recomendações dadas por Jesus aos seus discípulos, os continuadores do seu trabalho, cuja missão é fazer com que o mundo conheça a face do amor de Deus. Neste diálogo, ele fala do futuro dos discípulos. Kardec escolheu usar a vida futura para designar a vida espiritual. No entanto, a situação final de cada um ainda está por ser definida ou preparada. Nos traz a ideia de que, embora seguidores diários, conviventes com o Cristo, a elevação espiritual dos discípulos precisa ser concretizada pelo trabalho no bem, meio que Jesus utiliza para preparar o lugar de cada um. Em se conquistando o crescimento moral, vivendo na terra em nome do amor, estendendo compreensão, paciência, devotamento, abnegação, podem aguardar a recompensa da paz no retorno ao mundo espiritual, que é sempre filha da consciência tranquila que cumpriu seus deveres na encarnação. Este pensamento reflete a explicação dada por Kardec, onde designa a situação do espírito quando retorna ao mundo espiritual em conformidade com as suas conquistas morais. Na mensagem deixada, o mestre usa a linguagem apropriada dos judeus, fazendo referência a moradas. A palavra, em grego oikia, traz a ideia de um lugar onde alguém pode viver ou pode morar mesmo, a casa do Pai. Ao judeu da época, esta referência remetia o seu pensamento ao Templo de Jerusalém, símbolo da presença de Deus. Ao usar este termo, Jesus amplia o entendimento de Deus, inserindo o conteúdo espiritual na criação divina, que se concretizaria na mente dos discípulos com a morte e a ressurreição que estavam prestes a acontecer. Essa visão é a primeira afirmação dos discípulos quando comentam e desenvolvem o significado destes versículos, dizendo que a casa do Pai é o universo, detalhando, além disso, que este se estende nos diferentes mundos físicos e graus evolutivos espirituais. Jesus, porém, é quem prepara os caminhos para o retorno dos filhos à casa paterna. Há uma alusão aqui à parábola do filho pródigo. Esta preparação são as experiências planejadas que cada um viverá, sabendo-se que, embora a morada esteja preparada para recebê-los, cada um deve entrar lá por si só. Há muitas moradas na casa de meu Pai, disse Jesus.
Referiu-se ao universo físico, mais uma vez, e ao mundo espiritual. Para onde os limites dos olhos humanos apontam, a vida estua em todos os pontos, e na sua lição de humildade e modéstia, em geral, silencia, crescendo sem alarde, refletindo, generosa a grandeza de Deus. Na Terra, vê-se a adaptação dos seres em todos os ambientes, sofrendo o calor ou o frio, a escuridão, a pressão, açoites, não obstante, servindo naquilo que a natureza divina lhe chamou a fazer. Por isso, no livro Jesus no Lar, disse assim: é por isso que a ovelha dá a lã e o trigo fornece a semente. Mas Deus não exige nem o agasalho do primeiro e nem o pão assado do segundo já prontos. Embora todos estejamos matriculados na mesma universidade divina, em posição mais elevada, ao espírito humano outras tarefas foram destinadas. Para ele, as lições a serem aprendidas para o espírito humano estão no campo da disciplina, da humildade, da inteligência, da caridade. E da mesma maneira que nas escolas a criança avança de uma série para outra, onde os ensinos estão de acordo com o seu crescimento, na pedagogia divina, os espíritos passam de uma vida a outra pela reencarnação, de um planeta a outro na infinidade celeste e de uma ordem inferior para uma ordem superior. Foi para comportar os diferentes tipos de necessidade dos seus filhos que o amor de Deus povoou todos os mundos, de modo que tudo concorra para o objetivo final da providência. Portanto, neste trecho, dizem os Espíritos, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as muitas moradas na casa do Pai são os diferentes mundos, fisicamente falando, e espiritualmente os diferentes níveis evolutivos que cada espírito individualmente ocupa. A este último, que é o estado da alma na erraticidade, está, conforme se acha o espírito mais ou menos depurado ou mais ou menos desprendido das coisas materiais. E essa gradação, da mesma forma, varia ao infinito para o meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha. Enquanto uns não se podem afastar da esfera globular em que vivem, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Palavras do Evangelho. Finalmente, enquanto o mal, atormentado ali de remorsos e pesares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem o objeto de suas afeições, padece, vítima de sofrimentos morais. Os bons, que trabalharam para isso, vivem no convívio com aqueles a quem amam e fruem as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, podemos inserir o entendimento. Há muitas moradas, embora não sejam circunscritas e nem localizadas. Há alguns livros que tratam somente de colônias espirituais, e o Nosso Lar é a mais famosa, popularizada por André Luiz e pelo Chico. Kardec nos encoraja ao esforço próprio para granjearmos o direito de ocupar sempre um lugar mais elevado na hierarquia dos espíritos. Daí os espíritos nos exortarem sempre ao perdão, à paciência, à fé, à caridade, que são meios, que são exercícios evolutivos. Uma posição moral mais elevada representa naturalmente uma situação mais feliz. E não é por isso que nós planejamos, que nós agimos, que fazemos quase tudo na nossa vida,
não é buscando a nossa felicidade? Bom, já eu continuo, queria apenas fazer uma pequena pausa aqui para dar um recado. O que quero falar é sobre os livros que nós publicamos também para auxiliar nas reflexões de cada um e na transformação moral daqueles que se interessam pela doutrina espírita. O primeiro livro é 4 Princípios para Entender o Evangelho segundo o Espiritismo. O segundo é Bem-aventurados sois, a felicidade segundo o Espiritismo. E o terceiro, Transformação Pessoal. Encontre a coragem para mudar e abra novas possibilidades de realização em sua vida. Todos estão disponíveis na Amazon e você pode encontrar também o link no nosso site, o espiritismoevangelho.com. Também aqui no nosso site, além desses livros, há artigos sobre diversos temas e ali um roteiro de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, gratuitos. O link está na descrição do episódio. Voltando para o que nós estávamos falando, relembremos aqui o que isso tudo tem a ver com a nossa existência. Imagine uma pessoa querida sua que já desencarnou. Um filho, pode ser um irmão, um pai, a mãe. Uma das curiosidades primeiras que se tem quando se fala em contato com espíritos é saber como ele está. Obviamente, não poderemos aqui avaliar precisamente se a conduta de alguém aqui na Terra antes de desencarnar foi adequada, pois Deus vê melhor as coisas e às vezes perdoa erros que nós condenamos e condena aquilo que nós relevamos. No entanto, o conhecimento das condições que definem este estado de felicidade ou de sofrimento nos é dado saber. Está na doutrina espírita, em suas bases. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa muito querida, já desencarnada, que manifestou-se com tranquilidade em um ambiente bastante amigável, acolhedor. Foi inesperado. O primeiro impulso que eu tive foi fazer essa pergunta: você está bem? E ele, o espírito, me respondeu: se eu não estivesse bem, eu não estaria aqui. Foi ali meio austero, típico de como eu me lembrava. Mas isso que eu quero dizer nos desperta para uma situação também bastante triste, que é o outro lado. Os que, vamos resumir assim, usaram mal sua vida na encarnação que tiveram, acabam perdendo o direito de estar na convivência daqueles a quem ama. E isto constitui uma dor profunda, a dor da saudade. Afinal, imagine para alguém não poder estar com um filho, um pai ou a mãe que tanto ama e deseja rever. Fica para a gente a reflexão da importância do bom uso de nosso tempo para fazer o bem, combatendo as nossas baixas tendências. Muitos desejam, como é natural, poder ir para um bom lugar após esta vida, o lugar das almas elevadas. Relembremos, porém, que a vida humana, na morada terrena, constitui, André Luiz deixou isso muito apresentado, cópia imperfeita da vida espiritual, aquela que foi referida por Jesus. Porém, ainda lembremos que se reclamamos das condições de vida e de relação que nós vivemos atualmente na Terra, a perfeição das grandes almas desencarnadas foi adquirida aqui, por meio das mesmas lutas e provas, no solo rude deste abençoado planeta. Gente, muito obrigado por esses minutos. Eu espero cada um em nosso próximo episódio. Se você gostou, compartilhe com alguém que também gostaria de ouvir o nosso trabalho. Em agradecimento, quero dedicar esse episódio a quem esta semana nos escutou na Irlanda e na Nova Zelândia. E quero dedicar também em especial àqueles que nos deixaram uma mensagem na caixa de perguntas do Spotify: a Ana Gabriela da Silva Santos, de São Paulo, a Adriana Passador, que está na Inglaterra, e Josedi Pereira. Muito obrigado por nos acompanharem. Se você gostou, clique no botão de seguir e de avaliar o nosso programa. Assim eu consigo saber se você está gostando do conteúdo e de onde você é. E se quiser entrar em contato, pode me achar no Instagram,
no Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal Gilton Carr. Mais uma vez, obrigado a todos, um abraço e que Jesus lhe abençoe.